Olá, eu sou o Fabiano Barros e eu posto vídeos aqui no YouTube para ajudar você que está na luta para passar no seu concurso público. Hoje eu vou falar um pouco sobre o CESP, que é aquela famosa banca temida por muitos. Realmente o CESP é a banca examinadora mais conhecida do Brasil e não é à toa. A qualidade do seu trabalho fez com que ela se destacasse nos últimos anos, sendo responsável pelos maiores e principais concursos do país. É bem verdade que alguns eventos de fraude também que aconteceram arranharam um pouco essa imagem há alguns anos, mas o CESP ainda é o CESP. A excelência do trabalho realizado pela banca acabou influenciando inúmeras outras que passaram a copiar o modelo, o estilo CESP de fazer provas. E esse modelo acabou virando um verdadeiro padrão nos concursos no país. E por que o CESP conseguiu tal feito? Eu diria que pela segurança e qualidade de suas seleções, que em regra realmente seleciona os candidatos mais qualificados. E também pela atitude inovadora e corajosa da instituição de sempre trazer coisas novas, testando novas fórmulas de seleção. Mas tem pessoas que têm verdadeiro pavor de provas do CESP, ou SEBRASP agora também, que é um braço da instituição. Eu confesso que desde o início sempre foram as provas que eu mais gostava de fazer e que também eu tinha os melhores resultados. No final desse vídeo eu vou revelar o porquê. O que eu acredito que foi o motivo dessa minha experiência com o CESP. A entidade se notabilizou, por exemplo, por retirar pontos por questões erradas, quando o candidato erra, seja uma por uma, duas por uma ou mesmo em múltipla escolha. E provavelmente esse é o motivo maior do medo de muitos. Hoje eu vou trazer aqui 4 características que eu destaco nas questões do CESP. E como eu disse, hoje estão presentes também em diversas outras bancas que copiam o modelo CESP. O interessante é que quando você enxerga essas características das provas deles, você se atenta a elas, naturalmente acaba acertando mais questões, porque você passa a reconhecê-las, percebendo aquela abordagem na hora de fazer a prova. Número 1, raciocínio. O CESP costuma exigir do candidato mais do que o simples decorar ou o simples entender superficial dos temas. Eles querem que a pessoa pense na aplicação prática, num caso concreto, valorizando o pensar do candidato. Número 2, vocabulário técnico. Nas questões, eles procuram colocar conceitos, aquelas palavras que resumem um tema, um conteúdo. E também palavras que se diferenciam de outras até próximas e que podem até mesmo causar confusão. Assim, quem tem um vocabulário mais extenso, aqueles que se atentam ao uso correto, ao uso técnico das palavras, acaba levando vantagem. Como exemplo, eu posso citar aqui a diferença entre fiança e aval, prisão preventiva e temporária, prescrição e decadência. São termos próximos, mas que do ponto de vista técnico são bastante distintos. Número 3, atenção. Isso é o que muitos chamam de pegas, mas que de pega não tem nada. É apenas uma maneira de cobrar do candidato, de selecionar aquele que sabe o assunto de maneira completa, técnica, detalhada. Quem faz apenas aquela leitura rápida, quem só entende o grosso, o mais ou menos, mas que come os detalhes com farinha, não costuma ir muito longe. Pode ser colocando uma negação em vez de uma afirmação e o candidato não percebe aquela negação. Pode ser uma mudança de rumo na alternativa que começa correta e termina errada, ou mesmo que começa parecendo ser errada, mas no final é certa por causa de algum detalhe. Pode ser colocando algum detalhe no cabeçalho da questão que interfere na resposta e o candidato que não se atenta ao cabeçalho ele erra. Número 4, jurisprudência. Quem já fez concurso do CESP já percebeu que quem vai para a prova sem conhecer as jurisprudências mais atualizadas dos tribunais superiores, principalmente naquilo que é central no concurso, na atuação do órgão, não se dá muito bem. Porque o CESP cobra muita jurisprudência e quanto mais o concurso tem um nível elevado, maior o grau de cobrança de jurisprudência. Por exemplo, provas de juiz, promotor, procurador e defensor, até mesmo a jurisprudência das últimas semanas, o candidato precisa estar atento. Como eu disse, no final eu ia falar o motivo pelo qual eu acredito que eu sempre me dei bem nas provas do CESP desde o início, quando eu comecei a fazer concursos. E sempre gostei muito.
São dois esses motivos. O primeiro é porque eu sempre tive uma visão matemática, de probabilidade das coisas. Então eu nunca me importei, nunca tive dificuldade com a questão de uma certa eliminando uma errada. Porque eu sempre achava que aquilo me beneficiava e não me prejudicava. Ou, na pior das hipóteses, era nulo. Diferentemente de muitos que imaginam que é isso que faz com que ele tire notas ruins na prova. O que não é verdade, como eu já falei aqui em outros vídeos. O outro motivo é porque eu sempre me dediquei muito a ler. Eu sempre tive o hábito de ler e tive então facilidade em leitura e interpretação de texto. Isso me ajudou muito em questões do CESP, porque como o CESP sempre cobra um peso grande na interpretação, no entendimento da questão, mesmo não entendendo muito bem do assunto, mas tendo uma facilidade na leitura e na interpretação de texto, eu me dava bem em muitas questões. É isso, pessoal. Curta o vídeo, compartilhe, deixe um recadinho aqui embaixo, um comentário, uma sugestão de um vídeo. Inscreva-se no canal se você ainda não fez isso. Te espero no próximo vídeo.